Pensava que meu namorado tinha me traído e o humilhei dizendo que ele era pequeno e que estava fingindo na relação. Meu namorado e eu estávamos juntos há mais de 2 anos e durante todo esse tempo, nunca duvidei dele nem uma única vez. Ele era perfeito, amável, doce, sempre me colocando em primeiro lugar. Ele me fazia sentir a pessoa mais sortuda do mundo. Eu costumava olhá-lo e pensar, como diabos eu tive tanta sorte? E então eu estraguei tudo. Tudo começou na sexta-feira passada. Estávamos na minha casa, passando um tempo juntos como sempre. Ele estava prestes a ir embora e enquanto estava no banheiro, seu telefone tocou. Eu nem estava procurando nada, não era do tipo que mexia nas mensagens dele, mas então vi o nome Jennifer. A mensagem confirmava os planos para a noite seguinte, perguntando se ele ainda passaria para buscá-la. Não fazia sentido, mas aquilo despertou meu ciúme. Ele nunca tinha mencionado planos para o sábado, nunca havia mencionado ninguém chamada Jennifer. O telefone não tinha senha e a conversa estava bem ali. Era breve e havia começado recentemente. Ela havia enviado a primeira mensagem se apresentando e perguntando se estava tudo bem em escrever para ele. Ele respondeu imediatamente com simpatia dizendo que, claro, ela podia mandar mensagens. Havia malditos emojis sorridentes. Depois disso eles combinaram os planos. Ele a buscaria no sábado e ela poderia escolher para onde ir. Coloquei o telefone de volta no lugar justo quando ouvi ele voltando do banheiro. Todo o meu corpo tremia. Meu cérebro gritava para eu dizer algo, mas só fiquei ali como uma idiota completamente paralisada. Ele me beijou na testa, disse que conversaríamos mais tarde e saiu pela porta. Fiquei em silêncio por horas, ou pelo menos pareceu assim. Depois explode. No dia seguinte mandei uma mensagem por volta do meio-dia, toda casual, como se eu não estivesse morrendo por dentro. Perguntei o que faríamos naquela noite. Se ele fosse mentir, eu queria vê-lo em ação. E meu Deus, ele mentiu. Disse que havia esquecido de mencionar que iria para a casa do irmão, a 1h30 de distância, que só iam passar um tempo juntos e que provavelmente dormiria lá. Que nos veríamos no domingo. Senti que ia vomitar. Esperei um pouco antes de responder, perguntando a que horas ele tinha saído. E adivinhem só, ele dobrou a maldita mentira. Disse que já estava a caminho e que me mandaria mensagem mais tarde. Eu não conseguia respirar. Peguei minhas chaves e dirigi direto para a casa do irmão dele. Durante todo o caminho repetia para mim mesma, talvez eu esteja errada, talvez eu esteja exagerando, talvez eu chegue lá e veja o carro dele na entrada. Mas quando cheguei, o carro dele não estava em lugar nenhum. Eu deveria ter batido na porta. Eu deveria ter perguntado ao irmão dele se ele realmente estava lá. Mas estava tão atordoada que apenas fiquei sentada por alguns minutos e depois fui para casa. Naquela noite, coloquei todas as coisas dele em uma caixa. Passei a noite inteira ensaiando o que ia dizer. Eu queria ser calma. Queria olhar nos olhos dele e dizer que sabia. Que não ia deixá-lo me fazer de idiota. E então sairia dali com a dignidade intacta. Isso não foi o que aconteceu. Assim que fui até a casa dele e ele abriu a porta na manhã seguinte, empurrei a caixa contra o peito dele e soltei que sabia sobre a Jennifer e que estávamos acabados. Ele ficou ali parado com uma expressão de total confusão e então, juro por Deus, ele sorriu, como se aquilo fosse uma maldita piada. Eu estava tão furiosa que perdi a cabeça. Disse que nem me importava, que eu podia conseguir alguém muito melhor que ele, que eu deveria tê-lo deixado há tempos. Que ele era um cara entediante e patético. Que eu encontraria alguém mais atraente, mais inteligente, alguém que realmente pudesse me satisfazer. Depois eu disse o pior, a coisa mais nojenta que pude pensar. Eu disse que a Jennifer ia se decepcionar muito quando descobrisse que ele era o pior sexo do planeta. Que eu tinha fingido cada maldita vez só para não ferir seu frágil ego. Que eu tinha que pensar em outras pessoas só para conseguir aguentar. E então eu ri soltei. Não que importe, porque você nem tem com o que trabalhar. O rosto dele se desfez por completo. Parecia que ele ia me dizer algo, mas em vez disso não disse nada e ficou em silêncio. Ele começou a se afastar e eu perguntei se ele tinha algo para me dizer. Eu queria que ele reagisse, pelo menos a tudo o que eu tinha dito. Eu queria que ele se sentisse tão magoado quanto eu. E então, ele disse algo que fez meu mundo inteiro desmoronar. Jennifer não era outra mulher. Era sua sobrinha de 12 anos. Sua maldita sobrinha, filha do irmão dele. A filha do irmão que tinha acabado de completar 12 anos. A que havia acabado de ganhar seu primeiro celular, e por isso escrevia tudo com emojis. A que tinha enviado uma mensagem pela primeira vez usando seu nome real. A que literalmente tinha me mencionado na conversa, mas eu não prestei atenção. Aquela que eu sabia que existia, mas que não me ocorreu na hora porque eu estava muito ocupada me afundando na minha própria maldita paranoia. Se ele não tinha palavras para mim momentos antes, agora era eu quem não conseguia dizer nada. Minha cabeça não conseguia pensar rápido o suficiente para encontrar uma saída para aquela situação. Ele apenas me olhou com nojo e sem dizer mais uma palavra, fechou a porta na minha cara. Fiquei lá como uma completa idiota. Meu cérebro ainda estava tentando processar a estupidez inacreditável que eu tinha acabado de cometer.
Era como se eu tivesse saído do meu corpo, como se estivesse assistindo tudo isso acontecer com outra pessoa. E de repente a realidade me atingiu. Eu tinha acabado de destruir o melhor relacionamento que já tive na vida. Comecei a bater na porta dele chorando como uma louca. Era a única forma que eu tinha de me aliviar. Eu implorava que ele abrisse, que me deixasse explicar. Dizia coisas como, eu não quis dizer aquilo, juro que não quis dizer aquilo. Mas claro, ele não respondeu. Não sei quanto tempo fiquei lá, um desastre completo, chorando e batendo na porta. Eventualmente percebi que as luzes lá dentro tinham se apagado, o que significava que ele tinha ido embora. Ele deve ter saído pelos fundos e ido embora de carro enquanto eu fazia papel de idiota na entrada. Voltei para casa e desabei na minha cama. Tudo que eu conseguia ouvir na minha cabeça era a minha própria voz, repetindo de novo e de novo, as coisas horríveis e nojentas que eu tinha dito. A expressão no rosto dele quando destruí. Tenho pesadelos com aquele olhar, o olhar que ele fez quando eu parti seu coração para tentar me vingar. E para quê? Para nada. Para algo que eu poderia ter entendido em 2 segundos se não estivesse tão obcecada com minhas próprias malditas alucinações. Na manhã seguinte, enviei uma mensagem para ele. Fui breve. Pedi que, por favor, ele falasse comigo para que eu pudesse consertar as coisas. Pedi desculpas e tudo mais, mas ele não respondeu nem uma única palavra. Liguei e foi direto para a caixa postal. Quando chegou o meio-dia, eu estava desesperada. Fui até o trabalho dele, mas eles têm segurança na entrada e você precisa que um funcionário venha te buscar. Eu disse ao cara na recepção que precisava ver meu namorado, mas quando ele ligou para cima, meu ex se recusou a descer. Ele disse que não tinha mais namorada e que não me deixassem entrar. Eu sabia que tinha estragado tudo além do que era possível consertar, mas ainda tinha esperança que com o tempo e uma conversa, ele fosse me perdoar. Bem, não. Isso não estava acontecendo. E quanto mais eu tentava, mais percebia que não havia solução para isso. Tentei entrar em contato com amigos em comum. Talvez, se conseguisse que algum deles falasse com ele, que o convencesse de que não era para tanto, ele ao menos me ouviria. Mas não, todos e cada um deles me ignoraram. Alguns foram um pouco mais gentis, dizendo que talvez ele só precisasse de espaço. Outros foram brutais, dizendo que ele não queria saber nada de mim, que agora ele sabia o que eu realmente sentia por ele, e que não estava interessado em estar com alguém que tivesse que fingir só para aguentar. Perdi a cabeça. Disse a eles que nunca tinha fingido, que o amava mais do que tudo, que só estava machucada e que havia descontado nele porque pensei que ele tinha me traído. Um deles simplesmente respondeu, não importa, você disse isso mesmo assim. E eles estavam certos. Não importava nada o que eu realmente sentia. Eu tinha dito as coisas mais cruéis e horríveis que pude pensar no momento, e agora isso era tudo que ele ia lembrar. Comecei a entrar em uma espiral autodestrutiva. Não dormia, não comia. Toda a minha vida tinha desmoronado e eu não tinha ninguém a quem culpar. Eu tinha estragado tudo completamente. Em algum momento até comecei a procurar por testes de polígrafo. Eu sei o quão insano e ridículo isso soa, mas não conseguia parar de pensar. Se ao menos eu pudesse provar que estava mentindo, se eu pudesse mostrar que nunca senti aquilo de verdade, talvez, só talvez, ele me ouviria. Eu estava mais do que desesperada. Descobri que é possível marcar um teste desses na cidade por alguns poucos dólares. Cheguei ao ponto de ter a página do site aberta, pronta para agendar uma consulta. Foi então que recebi uma mensagem de uma amiga. Só para você saber, os caras vão sair com ele amanhã à noite. Vão ajudá-lo a encontrar alguém novo. Só achei que você deveria saber. Mal consegui chegar ao banheiro antes de vomitar. Não tenho palavras para descrever o que senti ao ler aquilo. Foi como se tivessem arrancado meu estômago do corpo e o jogado na privada. Senti que ia morrer ali mesmo. 2 semanas antes, eu achava que ele ia me pedir em casamento no Dia dos Namorados. E agora ele estava saindo, deixando que os amigos dele o ajudassem a encontrar alguém novo. Alguém que não fosse uma maldita psicopata que explodiu com ele sem motivo algum. Imaginei aquilo acontecendo em tempo real, ele conhecendo alguma garota, mostrando a ela o mesmo sorriso que costumava me mostrar, fazendo-a rir como fazia comigo. Tudo isso enquanto eu estava aqui, tentando encontrar uma forma de evitar que isso acontecesse e consertar tudo, pelo bem da minha saúde mental. Ainda não consigo superar isso. Vivo num estado constante de ansiedade. Cada vez que fecho os olhos, ouço minha própria voz na minha cabeça dizendo as coisas mais nojentas e imperdoáveis que já disse, e só quero arrancar minha própria pele com as mãos. Não sei como poderia convencer alguém de que as piores coisas que disse na vida não eram reais, que eu não quis dizer nenhuma maldita palavra daquilo, que fui estúpida, estava machucada e completamente fora de mim. Eu faria qualquer coisa para apagar tudo isso, mas não posso. E agora tenho que viver com o fato de que destruí meu futuro com minhas próprias mãos. Por isso preciso de ajuda. Quero saber como posso convencê-lo de que tudo isso foi fruto de um mal-entendido. Li todos os comentários e só quero dizer que estou completamente de acordo com todos que estão me criticando. Não tenho uma única desculpa.
Agi como uma idiota imatura e psicótica e, como consequência, destruí completamente o melhor que eu tinha na minha vida. Nas últimas semanas, tentei justificar minhas ações na minha cabeça, mas a verdade é que não há nada para justificar. Eu estraguei tudo. Sou a vilã desta história e não vou negar isso. Agora também percebo o quanto machuquei, não só por partir seu coração, mas por humilhá-lo da forma mais cruel possível. Sinto-me fisicamente doente quando penso nas coisas que disse, e o fato de que não posso retirá-las está me matando. O pior de tudo é saber que talvez eu tenha deixado cicatrizes nele que o afetarão por anos, talvez para sempre. Escrevi uma carta e a enviei pelo correio, não para implorar que ele volte para mim, agora sei que ele nunca vai voltar, mas simplesmente para que ele soubesse que não vou mais tentar entrar em contato com ele. Para que ele não precise se preocupar que eu apareça no trabalho dele ou no seu apartamento. Eu disse que estou mais do que arrependida pelo que fiz, que me odeio por isso, e que espero que ele saiba que nunca quis dizer nenhuma única palavra daquilo que disse. Sei que isso não apaga o dano que causei, mas precisava ao menos dizer isso. Também pensei em seguir adiante com o teste do polígrafo, apenas como uma forma de provar a ele que eu menti sobre tudo o que disse. Não para tentar recuperá-lo, mas para que ele soubesse para sua própria tranquilidade em futuros relacionamentos. Mas agora percebo que até isso é egoísta. Seria apenas outra forma de tentar forçá-lo a reconhecer minha existência, quando está claro que ele não quer fazer isso. Então, não vou fazer. Vou simplesmente deixá-lo ir. Disse na minha carta que nosso tempo juntos foi a melhor época da minha vida e que a pessoa com quem ele acabar no futuro será incrivelmente sortuda. Eu sei disso porque eu costumava me sentir a garota mais sortuda do mundo por estar com ele. Sei que destruí minha própria vida com minha própria estupidez, mas mais que tudo, espero que ele consiga se recuperar do que eu fiz. Espero que a dor que causei não dure muito e que o dano fique comigo, em vez de arruinar sua capacidade de confiar em outra pessoa novamente. Comentários. Olha, eu entendo. Você pensou que ele estava te traindo e entrou em pânico. Mas meu Deus, a forma como você foi contra ele foi cruel, com todas as letras. Há uma diferença entre estar com raiva e humilhar alguém da pior forma possível. E você não só o humilhou, você o destruiu. Pegou cada insegurança que ele tinha e o despedaçou com elas. Nem sequer confirmou nada, só foi direto ao extremo por causa de uma mensagem. A parte de chamá-lo de chato na cama, o comentário sobre fingir, a zombaria sobre o tamanho dele, isso não é só um término. Isso é o tipo de coisa que fica na cabeça de alguém por anos. Esse cara pode estar felizmente casado daqui a uma década, e essas palavras ainda vão ecoar na mente dele. E para quê? Para nada. Você não só destruiu sua própria vida, destruiu a dele também. E sobre insultar o tamanho dele, é a coisa mais clichê e desesperada que as mulheres dizem quando querem ferir alguém. É patético. Você passou 2 anos com esse homem, pensou que ele ia te pedir em casamento, mas no segundo em que acreditou que ele tinha te machucado, jogou isso na cara dele. Duvido que não tenha pensado nisso antes. Você sabia que essa era uma das inseguranças dele, e mesmo assim disse. Tem ideia do quão cruel é isso? Você acha que depois disso ele vai confiar em outra mulher? Mesmo que a futura namorada realmente o ame, aquela voz no fundo da cabeça dele sempre vai sussurrar. E se ela só estiver mentindo para proteger meu ego? Você não só partiu o coração dele, você destruiu sua autoestima para sempre. A essa altura, apenas o deixe em paz. Ele não te deve um desfecho, não te deve nada. Você teve todas as oportunidades de lidar com isso como uma adulta, e em vez disso você queimou sua relação por completo. E agora, depois de tudo, ainda está atrás dele no trabalho. Para quê? Para que ele te diga que você não é uma má pessoa. Notícia de última hora, você é. Talvez não para sempre, mas neste momento, nessa situação, sem dúvida você é. E o pior, se ele realmente tivesse te traído, bom, aí sim você poderia ter dito tudo isso. Mas ele não fez nada, ele só estava sendo um bom tio para sua sobrinha. Não havia nada de sexual nas mensagens, mas como uma maldita paranoica, você achou que havia. Você arruinou um homem incrível. E para quê? Para alimentar seu próprio maldito ego. Deixe-se curar. Você não tem mais o direito de fazer parte disso. Atualização do ex-namorado. Minha ex-namorada e eu tínhamos contas no TikTok, mas eu nunca teria sabido que ela havia postado sua versão do fim do nosso relacionamento se alguém não tivesse me avisado que a história de uma usuária parecia muito com a minha. Quando li, percebi que era minha ex, embora com uma conta diferente. Esta conta aqui também é diferente, não quero que ninguém me associe a esse problema, mas quero esclarecer algumas coisas, porque a história que minha ex contou tem partes muito distorcidas. Também faço isso porque não consigo acreditar que haja pessoas sentindo pena dela, como se eu tivesse sido duro demais. Como se o fato de ela ter dito aquelas coisas só porque estava com raiva significasse que não tinham importância. Acho que isso também acontece porque ela omitiu certos detalhes. Embora, sinceramente, o que ela contou já é suficiente para justificar o fim do relacionamento. Para começar, a história da mensagem com minha sobrinha é completamente real. Ela foi até a casa do meu irmão naquela noite e ela não viu meu carro.
Não posso confirmar com certeza, mas se ele não estava lá, foi porque havíamos saído para comprar sorvete. Ela inventou toda uma história na cabeça dela, baseada em algumas mensagens que, se tivesse lido direito, ficaria claro que eram de uma criança. Havia emojis e essas coisas em uma quantidade enorme, então não era conversa com uma mulher adulta. Mas em vez de parar para pensar, ela deixou que sua imaginação voasse. E graças a essa fantasia, disse tudo o que disse. Acho que no fundo, ela já pensava todas aquelas coisas sobre mim há muito tempo, mesmo que de forma inconsciente. Só precisava da raiva de acreditar que eu a estava traindo para soltá-las. E sinceramente é difícil estar com uma mulher assim depois disso, saber que ela pensa tão baixo de você, que essas ideias já estavam na cabeça dela e só precisavam de uma desculpa para serem jogadas na sua cara. Em relação às coisas que ela disse, nunca tinha pensado nelas antes e acho que não me afetaram tanto quanto alguns acreditam. Mas sim, elas me deixaram claro que quero minha ex o mais longe possível de mim. Aqui também começam as primeiras mentiras e omissões. Entre as coisas que ela disse, não mencionou uma pessoa. Essa pessoa já havia surgido em algumas discussões na nossa relação antes, mas na versão dela essa parte foi convenientemente omitida. Ela deu a entender que já havia acontecido algo entre nós dois, chegando até a mencionar que essa pessoa era melhor e maior. Pode ter sido mentira, fruto da raiva, talvez. Mas não tenho tanta certeza disso, depois do que vou contar. Ela mencionou que meus amigos tentaram me ajudar a conhecer outra mulher, a conquistar alguém. E sim, em parte é verdade. Eles sugeriram uma saída entre amigos para que eu me distraísse, para tentar tirar aquilo da cabeça. Mas assim que surgiu a ideia de conhecer outra garota, eu recusei imediatamente. Eu não queria dormir com alguém só para me vingar da minha ex. Eu não sou assim. Não fui criado assim e não acho justo com ninguém, nem comigo nem com outra mulher. Sei que alguns comentários negativos usaram isso para tentar me pintar como vilão da história, mas até minha ex, na publicação dela, não confirmou isso. Mas há algo que posso confirmar. Podem escolher acreditar ou não, mas se, depois de tudo que minha ex fez, ainda escolherem acreditar nela e não em mim, eu entendo. É porque vocês têm algum tipo de viés. A verdade é que minha ex foi vista com essa pessoa que mencionou antes. No mesmo dia em que meus amigos tentaram me animar para sair. Algo que ninguém pode dizer de mim. Ela é livre para fazer o que quiser depois do término. Mas isso mostra o quão mesquinha ela pode ser só para me machucar. Minha ex não suporta perder. Não suporta estar em desvantagem, então tem que reagir dessa forma, exatamente como já fez em outras ocasiões. Por exemplo, uma vez eu esqueci seu aniversário. Coloco entre aspas porque, na verdade, eu estava planejando uma surpresa para ela. E a primeira coisa que ela fez foi sair dizendo a todo mundo que tínhamos terminado. Falou mal de mim para essas pessoas, embora nem de perto no nível que fez agora. E se vocês acham que desta vez, o que levou ao fim do relacionamento não foi tão grave só porque ela disse aquilo em particular, estão enganados. Ela também comentou com as amigas, as mesmas amigas que depois vieram me contar, porque até para elas parecia terrível a forma como ela estava falando de mim. Antes da nossa última conversa, quando ela achava que eu a estava traindo, ela já tinha dito todas essas coisas, e mais para as amigas. Não sei se devo dizer isso ou não, porque talvez faça minha ex se sentir melhor, mas eu não tinha planos de pedi-la em casamento. Eu sei que ela pensava que eu ia me ajoelhar no dia dos namorados, mas na verdade, isso nunca esteve nos meus planos. Não sei se no futuro eu teria considerado isso, mas naquele momento não. As discussões constantes e as atitudes dela nos últimos meses faziam essa ideia parecer cada vez mais distante. Ela até admitiu que nem sequer se lembrava que eu tinha uma sobrinha chamada Jennifer. Isso mostra o quanto ela realmente se importava com o nosso relacionamento. Também li sobre a ideia do polígrafo. Teria sido interessante que ela o fizesse, porque só teria gasto centenas de dólares para provar algo que todos nós já sabemos, que mentiu. Eu não preciso de um polígrafo para saber disso, a publicação dela já foi mais que suficiente. Não esperem outra publicação minha. Só queria esclarecer isso e depois encerrar minha conta. Não me interessa o que minha ex continue escrevendo. Só queria falar sobre o nosso fim e nada mais. Conhecendo-a, estou certo de que ela vai querer responder a algumas coisas, mas não vou dar a ela a satisfação de uma discussão no Reddit. A atualização da OPE. Os comentários na minha publicação ficaram ainda piores e já entendi que eu estraguei tudo. Mas assim como meu ex teve a oportunidade de contar a versão dele, eu também quero contar a minha. Não, eu nunca fiz o teste do polígrafo porque sabia que de qualquer forma, ele não acreditaria em mim. Eu não menti, apenas resumi minha história, então o teste teria dado completamente limpo. Mas sei que isso não teria importado. Também quero esclarecer que sim, eu falei com minhas amigas. Mas com quem mais eu falaria? Eu me sentia péssima por tudo que estava acontecendo e precisava desabafar. Ninguém aqui nunca disse coisas para suas amigas que não deveriam sair daquela conversa? Não acho que isso tenha nada de errado porque ainda era uma conversa privada. Não é como se eu tivesse publicado no Facebook para humilhá-lo publicamente.
Não sei qual ou quais das minhas amigas contaram isso a ele, mas me parece algo muito baixo da parte delas. Porque se contaram para ele, também poderiam ter contado para outras pessoas. Nesse sentido, acho que elas foram piores, porque ajudaram a espalhar a fofoca. E sobre a parte mais comentada de todas, essa pessoa por quem meu ex estava com ciúmes, posso afirmar que não aconteceu nada com ele. Na noite em que meu ex saiu com os amigos dele, nós só nos beijamos. Não vejo nada de errado nisso, considerando que meu ex já não quer mais estar comigo. Além disso, não acho que ele tenha ficado completamente sozinho naquela saída com os amigos. Eu sei como essas coisas são. Não vejo problema nisso. Já admiti que errei, mas isso não é um dos meus erros. Comentário. Você parece uma pessoa tóxica. Primeiro, grita barbaridades para o seu ex porque achou que ele estava te traindo com a própria sobrinha. E agora está tentando limpar sua imagem. Você precisa parar, precisa deixar seu ex viver a vida dele em paz, em vez de continuar o machucando com coisas como sair com esse cara, especialmente quando você sabe que isso foi um problema na relação. Parece coisa de uma menina mimada. E você também deveria sair do Reddit, porque isso não está te ajudando. Ninguém está do seu lado, exceto talvez alguma amiga, e até essas já te abandonaram ao falar com seu ex. Atualização da amiga da OPE. Tenho a permissão do ex-namorado da OPE, a do polígrafo, como ficou conhecida aqui, para fazer esta publicação. Ele mesmo poderia ter feito, mas disse que não escreveria mais nada sobre a ex dele, que quer deixar tudo isso para trás. Fui eu quem contou ao ex-namorado o que minha amiga disse, e com isso também encerrei minha amizade com ela. Porque depois de ler o que ela fez a atualização, decidi confrontá-la e dizer na cara dela que o que fez foi muito errado. Por isso não tenho problema em contar isso aqui, algo que o ex dela já sabe porque eu disse diretamente a ele. Minha ex-amiga não apenas deu um beijo naquela pessoa quando disse que aconteceu, mas também o havia beijado antes, quando ainda estava em um relacionamento. Não sei se aconteceu algo mais entre eles enquanto ela ainda namorava ou naquela última noite, mas, se isso ajuda a preencher as lacunas na história da OPE, então acho importante dizer isso. Isso também foi confirmado por outra ex-amiga da OPE. Ela pode negar tudo o que quiser, mas se há algo certo aqui é que o único que realmente importa é o que pensa seu ex. Ele só queria fazer essa última declaração depois de ler todas essas publicações. História 2. Acabei com a mulher que amava por causa de o ex-marido da irmã dela convenceu-me de que a família dela estava cheia de mentirosos. Depois. Tenho 34 anos e trabalho em uma empresa de porte médio em Chicago. A última coisa que eu preciso é que esse problema vire assunto de conversa no café da empresa. Há cerca de 3 anos, meus pais começaram a me pressionar para considerar um casamento arranjado. Eu havia passado por uma sequência de relacionamentos fracassados, incluindo um que terminou quando minha namorada me traiu com o meu colega de quarto. Outro acabou quando descobri que ela ainda era casada. E outro ainda desmoronou depois de 6 meses, porque ela queria se mudar para a Califórnia, e eu recusei a ideia de deixar Chicago. Minha carreira estava indo bem, eu havia acabado de receber uma promoção e um aumento significativo, mas minha vida pessoal estava uma zona de desastre. Depois de meses minha mãe me enviando perfis de mulheres adequadas e meu pai dando dicas nada sutis sobre querer netos antes de morrer, eu relutantemente concordei em conhecer algumas dessas candidatas pré-selecionadas. Minha mãe ficou extasiada e imediatamente arranjou 5 encontros em 2 semanas. A primeira mulher trouxe a mãe junto, que passou o tempo todo me interrogando sobre minhas finanças e meu histórico médico familiar. A segunda passou todo o nosso encontro de café mandando mensagens para outra pessoa. A terceira foi perfeitamente simpática, mas não tínhamos absolutamente nada em comum. Ela era uma pessoa religiosa devota, enquanto eu não colocava os pés em uma casa de culto há mais de uma década. A quarta e eu nos demos bem, mas ela depois admitiu que ainda estava apaixonada por um ex-namorado e só estava me conhecendo para agradar aos pais. Depois de vários outros encontros constrangedores e conversas forçadas com mulheres com as quais eu não tinha nenhuma conexão, eu estava pronto para desistir da ideia de casamento arranjado. Foi então que o amigo do meu pai mencionou a filha de um colega dele, Lisa. Ela é diferente, disse ele. Inteligente como uma raposa e tem a cabeça no lugar. Sem pressão, apenas a conheço uma vez. Nos encontramos em um restaurante no centro da cidade em uma noite chuvosa. Eu cheguei cedo, pedi um café para acalmar os nervos e me preparei para outra noite desperdiçada. Ela chegou 20 minutos atrasada, encharcada apesar do guarda-chuva, vestindo um simples vestido azul, sem maquiagem excessiva ou joias, apenas um look natural que imediatamente chamou minha atenção. Ela pediu desculpas profusamente pela pontualidade, explicando que o motorista do Uber havia se perdido e ficado preso no trânsito. A conversa fluiu facilmente, ao contrário da conversa forçada dos meus encontros anteriores.
Ela tinha um senso de humor afiado, fazendo piadas sobre a absurdidade da situação do nosso encontro arranjado. Compartilhávamos gostos musicais semelhantes, ambos adorávamos bandas de rock clássico que nenhum dos nossos amigos apreciava. Ela viajou extensivamente por trabalho e lazer, visitando 17 países em 4 continentes. Quando mencionei meu sonho de ver a aurora boreal na Islândia, ela pegou o celular e me mostrou fotos da viagem dela lá no inverno anterior. 4 horas e vários pratos depois, ainda estávamos conversando quando a equipe do restaurante começou a fechar ao nosso redor. Ao contrário dos outros encontros arranjados, Liz insistiu em um longo período para nos conhecermos antes de qualquer compromisso formal. O casamento não é algo para apressar, disse ela. Eu vi muitas decisões apressadas e mal feitas. Os pais dela concordaram com essa abordagem, embora eu tenha notado que a irmã mais velha dela, Célia, me observava com óbvia desconfiança sempre que eu visitava a casa delas. Durante nosso segundo encontro, um brunch em um café perto do lago, Lisa me contou sobre a história complicada de sua família. Célia passou por um divórcio amargo que envolveu acusações de violência doméstica contra o ex-marido Aaron. A batalha legal se arrastou por quase 6 anos, custando-lhes muito financeiramente e socialmente. Eventualmente, retiraram o caso e fizeram um acordo privado quando o custo emocional e financeiro se tornou insuportável. Liz explicou isso de forma direta, sem esconder nada, mencionando até que a experiência havia tornado cautelosa com os relacionamentos. Célia mudou depois daquele casamento, disse ela. Ela costumava ser a alma de todas as festas, sempre rindo. Agora ela é mais reservada, especialmente perto de homens que não conhece bem. Não leve para o lado pessoal, ela me disse, o que me fez hesitar. Casos de violência doméstica podem se complicar, e eu não queria aqui estar a tradução completa e fluente para o português, de acordo com as instruções fornecidas. Me envolver com uma família que poderia trazer problemas legais ou dramas para minha vida. Meu primo se casou com alguém de uma família com problemas semelhantes, e os encontros familiares deles frequentemente se transformavam em discussões acaloradas sobre mágoas do passado. Mas Lisa parecia tão diferente de tudo que eu imaginava que uma família assim seria, equilibrada, focada na carreira e genuinamente bondosa. Depois de refletir sobre isso por alguns dias, decidi que o passado da família dela não refletia nela e continuamos nos encontrando. Nosso relacionamento avançou nos 9 meses seguintes. Conheci os amigos dela da faculdade, que compartilharam histórias embaraçosas sobre os tempos dela na graduação. Ela conheceu meus amigos da escola secundária, que imediatamente a receberam no nosso grupo antigo. Eu até comecei a me juntar à família dela para os jantares. A mãe dela me ensinou a fazer um chá adequado e sempre me mandava para casa com potes de comida caseira. Só Célia mantinha distância, embora fosse educado o suficiente quando nossos caminhos se cruzavam nesses encontros. A coincidência que mudou tudo, Aaron trabalhava para a mesma corporação bancária que eu, mas no escritório de Nova York, enquanto eu estava em Chicago. Nunca o conheci pessoalmente, mas poderia facilmente encontrar informações sobre ele nos diretórios da empresa e nas conexões em comum. A maioria dos colegas o descrevia como agressivo, mas eficaz e um pouco arrogante, mas que obtinha resultados. Alguns mencionaram sua reputação de tomar crédito pelo trabalho dos subordinados e jogar as pessoas na lama quando os projetos falhavam. Nada que gritasse abusador, mas também nada particularmente elogiável. Ele se casou novamente, cerca de 1 ano após o divórcio ser finalizado, com uma mulher chamada Angela. Apesar dos meus crescentes sentimentos por Lisa, 2 coisas continuaram me incomodando, a atitude fria de Célia e os rumores sobre ela que às vezes chegavam aos meus ouvidos. Vários primos de Lisa mencionaram, em várias reuniões, que Célia sempre foi muito moderna e rebelde, até mesmo antes do casamento. Uma tia particularmente fofoqueira me encurralou em uma festa de aniversário da família e chamou Célia de feminista radical que não consegue manter o marido. Outro parente sugeriu que Sil já tinha ideias ocidentais que não funcionam em casamentos reais. Esses comentários, somados ao conhecimento sobre o caso de violência doméstica, plantaram sementes de dúvida que cresceram com o tempo. Nunca discuti essas preocupações diretamente com Lisa, em parte porque não queria aborrecê-la e, em parte, porque não sabia o que dizer. Como você diz a alguém de quem está se apaixonando que está preocupado de sua irmã ser o problema, não a vítima? Então, mantive esses pensamentos para mim, mesmo quando começaram a se multiplicar. Durante uma viagem de negócios a Nova York para uma reunião de revisão trimestral, mencionei a um colega do escritório de Nova York que estava namorando alguém de Chicago, cuja irmã havia sido casada com alguém da nossa empresa. Ele pediu o nome dela e, quando mencionei Lisa e expliquei a conexão com Aaron, a sobrancelha dele levantou.
No final do dia, a notícia havia se espalhado pela fofoca do escritório e Aaron de algum modo conseguiu meu número de telefone. Ele me ligou naquela noite, depois que voltei para o meu hotel. Olha, cara, eu normalmente não faço isso, mas acho que você deveria saber no que está se metendo com essa família. Ele falou por quase 1 hora, descrevendo Célia como manipuladora e abusiva, alegando que ela tinha surtos violentos frequentes e o atacava fisicamente várias vezes durante o casamento deles. Segundo ele, ela havia inventado todo o caso de violência doméstica depois que ele a pegou traindo com um colega de trabalho. A família inteira dela se fechou em torno dela, ele disse. Eles são bons em apresentar essa imagem perfeita para os de fora, mas atrás das portas fechadas é outra história. Eu ouvi sem dizer muito, tentando reconciliar essa versão dos eventos com o que eu sabia sobre a família de Lisa. Aaron foi persuasivo. A história dele, embora inconsistente, tinha o benefício de abordar diretamente minhas preocupações não ditas sobre o comportamento de Célia e as dinâmicas familiares que eu havia observado. No dia seguinte, ele me enviou vídeos e capturas de tela por e-mail. Um vídeo mostrava Célia gritando palavrões e jogando objetos em alguém fora da câmera. Outro a capturava gritando com o que parecia ser os pais de Aaron, chamando-os de intrometidos e controladores. As mensagens de texto continham ameaças e linguagem abusiva, com Célia aparentemente dizendo coisas como "vou destruir sua carreira" e "você vai se arrepender do dia em que me conheceu". Ela fazia isso regularmente, afirmou ele na ligação de acompanhamento. A família toda dela encobre ela, ele disse. O pai dela arruma desculpas, dizendo que ela é apaixonada ou está passando por um momento difícil. A mãe dela limpa a bagunça, literalmente e figurativamente. E a Lisa? Ela é a pior de todas. Sempre defendendo o comportamento da irmã e me manipulando quando eu tentava me afirmar. Fique atento. Essas pessoas não são o que elas fingem ser. Eu voltei para Chicago. Aqui está a tradução completa e fluente para o português, de acordo com as instruções fornecidas. Com essas imagens e conversas queimando em minha mente, na próxima vez que vi Lisa para um jantar comum, eu não consegui me concentrar em nada do que ela disse. Tudo o que eu conseguia pensar era se toda a sua família estava escondendo sua verdadeira natureza de mim, se essa mulher doce e inteligente à minha frente estava, na verdade, sendo manipuladora e desonesta. Eu devia estar parecendo distraído, porque Lisa perguntou várias vezes se havia algo de errado. Eu disfarcei, dizendo que era o estresse do trabalho. O ponto de ruptura veio depois de um jantar na casa dos pais dela. A conversa mudou para uma nova história sobre assédio no ambiente de trabalho, e Célia fez um comentário sobre homens que não conseguem lidar com mulheres fortes e como eles recorrem ao bullying quando se sentem ameaçados. Algo se rompeu em mim. Eu vi isso como uma confirmação das alegações de Aaron, uma prova de que ela via todos os homens como opressores em potencial. O restante do jantar passou em um borrão, com eu mal participando da conversa. Depois que saímos, levei Lisa até um parque perto do lago, em vez de levá-la para casa como estava planejado. Ela parecia confusa, mas não reclamou. Estacionei o carro em um estacionamento vazio. Dentro do carro, confrontei-a. As palavras saíram descontroladamente, como uma represa quebrando após meses de pressão. Chamei a família dela de mentirosos e manipuladores, os acusei de encobrir o comportamento de Célia e fabricar acusações contra um homem inocente. Mencionei os vídeos e as mensagens, descrevendo-os em detalhes. Disse que não poderia me casar com uma família que manipulasse o sistema legal com falsas acusações, só porque um casamento não deu certo. Chamei seu pai de fraco por não controlar melhor a filha e sua mãe de cúmplice por manter a falsa imagem da família. Lisa me encarou durante toda essa explosão. Seu rosto se tornou cada vez mais rígido, suas mãos segurando sua bolsa com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Quando finalmente parei para respirar, ela pegou suas coisas e abriu a porta do carro. Você me mostrou exatamente quem você é hoje à noite, ela disse. Parabéns por isso. Não me ligue de novo, não me mande mensagens, não entre em contato com a minha família, apenas suma. Ela bateu a porta e saiu, já com o celular na mão chamando um Uber. Eu fiquei no carro por quase 2 horas antes de dirigir para casa, revivendo a conversa e sentindo uma crescente sensação de retidão. Eu havia desviado de uma bala, eu me disse. Havia descoberto a verdade a tempo. A reação foi brutal. Minha mãe me repreendeu por estragar uma combinação perfeita e jogar fora a melhor garota que eu jamais encontraria. Meu pai não falou comigo por semanas, saindo da sala sempre que eu entrava. Minha irmã me chamou de idiota e disse que eu tinha a inteligência emocional de uma pedra.
Amigos que haviam conhecido Lisa pararam de me convidar para encontros e um me disse de forma direta que eu havia cometido um erro colossal. Durante 10 meses, tentei seguir em frente. Voltei para o caminho do casamento arranjado, conheci 12 mulheres selecionadas pela minha mãe, cada vez mais desesperada. Criei perfis em 3 aplicativos de namoro, um no 27 First Dates e até namorei brevemente uma colega de trabalho. Algumas dessas mulheres eram objetivamente atraentes, bem-sucedidas e interessadas em mim. No entanto, a cada vez a conversa parecia forçada, a conexão era vazia, comparada com o que eu tinha experimentado com Lisa. Uma mulher, inclusive, me confrontou depois do nosso terceiro encontro. Você claramente não superou alguém, ela disse. Eu consigo ver isso na forma como você se desconecta das conversas, no modo como você compara tudo com algum padrão invisível. Resolva isso antes de desperdiçar mais o tempo de outras pessoas. Ela me deixou sozinho no restaurante. Há 2 semanas, enquanto tomava bebidas com colegas que estavam visitando de várias filiais, alguém mencionou um escândalo na unidade de Nova York. O nome de Aaron apareceu, seguido de murmúrios e olhares curiosos. Quando pedi mais detalhes, um gerente sênior que havia trabalhado diretamente com Aaron explicou que a esposa de Aaron, Angela, havia feito uma denúncia de violência doméstica contra ele, depois que ele a colocou no hospital com 3 costelas quebradas e uma concussão. Dessa vez, havia provas concretas, registros hospitalares documentando vários acidentes anteriores, depoimentos de vizinhos que haviam ouvido gritos e coisas quebrando, até imagens das câmeras de segurança do prédio mostrando Aaron arrastando Angela pelos cabelos através do saguão após um evento da empresa. Aaron havia sido suspenso, aguardando uma investigação, e a empresa estava se distanciando dele, removendo seu nome do site e realocando todos os seus clientes. Eu me desculpei na mesa, dizendo que estava com dor de cabeça, e saí do bar imediatamente. Vaguei pelas ruas do centro de Chicago por horas, minha mente acelerada com as implicações. Tudo o que eu acreditava, tudo o que eu disse a Lisa, foi baseado em uma leitura completamente equivocada da situação. Eu havia confiado na palavra de um homem que mal conhecia, em vez de uma mulher de quem eu dizia gostar. Aceitei evidências seletivas, sem questionar o motivo de Aaron procurar um estranho para compartilhar informações tão pessoais. Eventualmente, me encontrei sentado em um banco perto do lago, às 3 horas da manhã. Aqui está a tradução completa e fluente para o português, de acordo com as instruções fornecidas. Assistindo à luz antes do amanhecer refletir na água, minha bateria do celular tinha morrido horas atrás e o frio já havia penetrado nas minhas roupas de trabalho, mas mal percebi. Tudo o que eu conseguia pensar era no olhar no rosto de Liz enquanto ela se afastava do meu carro naquela noite e como eu havia traído completamente sua confiança. Nos dias seguintes, eu checava as redes sociais de Lisa, apenas para descobrir que ela me bloqueou em tudo, Instagram, Facebook, LinkedIn, até no Spotify, onde costumávamos compartilhar playlists. Tentei mandar uma mensagem uma vez de uma nova conta do Instagram que criei especificamente para isso, mas não recebi resposta e me vi bloqueado novamente em poucas horas. Cheguei até a passar em frente à casa dos pais dela uma vez, pateticamente esperando ver o carro dela ou, talvez, encontrar o pai dela no jardim da frente, mas as cortinas estavam fechadas e ninguém saiu ou entrou durante as 2 horas em que esperei na rua. Desesperado, entrei em contato com a melhor amiga dela, Tânia, explicando a situação e pedindo uma chance para pedir desculpas a Lisa. Escrevi uma mensagem longa, detalhando o que eu havia descoberto sobre Aaron e como agora eu entendia completamente o meu erro. A resposta dela foi direta e imediata, ela finalmente está feliz de novo. Deixa-la em paz antes que você acabe com isso também. Então, ela me bloqueou também. Ontem, contra todo o melhor julgamento e ignorando os avisos de amigos e familiares que sabiam sobre minha situação, enviei uma mensagem ao pai de Lisa no Facebook. Senhor, recentemente soube sobre a situação de Aaron com sua esposa atual. Agora entendo completamente o quão errado eu estava sobre tudo. Meu comportamento foi imperdoável e as coisas que eu disse sobre o senhor, sua esposa e especialmente Célia foram infundadas e cruéis. Não estou pedindo perdão ou uma chance de me reconectar com Lisa. Eu só queria expressar minhas sinceras desculpas ao senhor e sua família pelas coisas dolorosas que disse e pela dor que causei. Espero que todos estejam bem. Nesta manhã, recebi uma notificação de que Lisa me desbloqueou no WhatsApp. Abri o aplicativo, estúpido, permitindo a mim mesmo a esperança de uma reconciliação ou, pelo menos, uma conversa civilizada. Em vez disso, encontrei esta mensagem: seu miserável filho da puta, como ousa contatar meu pai? Ele teve um infarto no mês passado.
A última coisa que ele precisa é ser lembrado do filho da puta que o chamou de homem fraco e sua filha de mentirosas. Seu pedido de desculpas não é para fazer as pazes, é para fazer você se sentir melhor. Bem, parabéns, você fez tudo piorar. Meu pai não me contou sobre sua mensagem, mas minha mãe contou e agora tenho que lidar com essa merda enquanto tento ajudar meu pai a se recuperar. Fique longe de mim, fique longe da minha família. Se você nos contatar novamente, vou pedir uma ordem de restrição. Estou falando sério. Ela me bloqueou novamente imediatamente após eu ler a mensagem. Passei as últimas 24 horas encarando as paredes do meu apartamento. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente, não comi, não tomei banho. Fico relendo a mensagem dela e vendo a justificativa completa para a raiva dela. A pior parte é saber que causei dor adicional a uma família que já estava lidando com uma crise médica. Então, depois de tentar me reconectar e pedir desculpas, depois de saber a verdade, eu deveria ter apenas vivido com meu erro e deixado todos eles em paz? Aqui está a tradução completa e fluente para o português, de acordo com as instruções fornecidas. Já se passaram 2 semanas desde a minha última postagem. Primeiro, obrigado às milhares de pessoas que me chamaram de idiota nos comentários, vocês estavam absolutamente certos. Algumas pessoas que sugeriram que eu continuasse tentando, que lutasse por ela ou que aparecesse no local de trabalho dela com flores deram conselhos terríveis, e eu fui ainda mais idiota por deixar esses comentários me influenciarem. Um agradecimento especial à pessoa que escreveu uma explicação detalhada, em 2 parágrafos, sobre por que meu pedido de desculpas foi egoísta e performático. Você realmente me fez refletir por um momento. Depois de ler centenas de comentários me chamando de egoísta e dizendo para eu deixar a família de Lisa em paz, decidi inicialmente fazer exatamente isso. Deletei as informações de contato dela do meu telefone, removi todas as nossas fotos do meu armazenamento na nuvem, deixei de seguir amigos em comum que pudessem postar sobre ela e tentei focar no trabalho. Até baixei um aplicativo de meditação e tentei praticar o desapego, como alguns comentaram. Isso durou exatamente 3 dias. Na noite de sexta-feira, depois de várias bebidas com um colega de trabalho que também estava passando por um término, meu cérebro embriagado decidiu que eu não tinha tentado o suficiente para me redimir. Meu colega, igualmente bêbado e emocionalmente abalado pela própria situação, encorajou esse pensamento. Se você está mesmo arrependido, tem que garantir que eles saibam disso, ele disse, enquanto pedia outra rodada. Ações falam mais alto que palavras, cara. Armado com esse conselho profundamente estúpido e 10 doses de uísque, peguei meu telefone e digitei um longo e-mail para a mãe de Lisa. Expliquei como eu havia crescido como pessoa e aprendido com meus erros. Detalhei a linha do tempo da minha descoberta sobre Aaron, incluindo capturas de tela de e-mails da empresa discutindo sua suspensão. Incluí links para artigos de notícias sobre seus problemas legais em andamento, como se ela já não soubesse disso. Cheguei até a sugerir um encontro para tomar um café, para discutir como eu poderia tentar consertar as coisas com Lisa, e ofereci contribuir financeiramente com as despesas médicas do marido dela, como um gesto de boa vontade. Acordei no sábado de manhã com uma dor de cabeça terrível e apenas vagas lembranças de ter enviado o e-mail. Ao verificar minha pasta de enviados, meus piores medos se confirmaram. 5 parágrafos de desculpas confusas e ofertas de ajuda que, agora, à luz sóbria do dia, pareciam os atos desesperados de um perseguidor tentando manter contato com seu alvo. Por volta do meio-dia, meu telefone começou a tocar com ligações de um número desconhecido. Ignorei as primeiras, achando que era algum spam. Depois da 6ª ligação em 30 minutos, finalmente atendi. Minha voz estava rouca pela ressaca e pela falta de sono. Era a Célia, a irmã de Lisa, a mulher que eu essencialmente havia chamado de mentirosa, manipuladora e abusiva, que havia acusado falsamente seu ex-marido de violência doméstica. Escute com atenção, porque eu só vou dizer isso uma vez, ela disse. Não havia raiva, nem emoção alguma, apenas uma precisão fria em cada palavra. Meu pai está na fisioterapia, aprendendo a andar de novo depois de um infarto. Minha mãe está dividindo o tempo entre cuidar dele e ajudar a administrar a casa, que está com dificuldades porque ela não pode mais estar lá em tempo integral. Lisa finalmente parou de verificar suas redes sociais e de chorar pelo que você fez. E agora você manda um e-mail para minha mãe pedindo um café. Eu tentei explicar que estava bêbado quando enviei o e-mail, que não pretendia causar mais problemas, mas ela me cortou antes que eu pudesse terminar minha primeira frase. Passei 10 anos lidando com homens como você e Aaron, ela disse. Homens que acham que os sentimentos deles são mais importantes que os dos outros. Homens que causam estragos e depois esperam perdão no momento que lhes convém.
Homens que não conseguem entender que a vida das outras pessoas não gira em torno da necessidade deles de redenção. Então, aqui está o que vai acontecer: você nunca mais vai entrar em contato com ninguém da minha família. Nem meus pais, nem Lisa, nem nossos primos, nem nossos amigos. Não por e-mail, não pelas redes sociais, não por conhecidos em comum. Se você fizer isso, eu pessoalmente vou abrir uma queixa de assédio contra você. Vou entrar em contato com seu empregador com provas documentadas do seu comportamento. Eu vou tornar isso público. Entendeu? Eu consegui murmurar um sim antes que ela desligasse. Mais tarde naquele dia, recebi um e-mail dela com capturas de tela da minha mensagem bêbada para a mãe deles anexada. Ela havia copiado Lisa, os pais delas, e para meu completo horror, meus próprios pais no e-mail. A mensagem dizia simplesmente, para fins de documentação. Minha mãe ligou minutos depois, mais furiosa do que eu jamais havia visto. Acontece que ela e meu pai haviam mantido contato com os pais de Lisa após o término, em parte porque haviam se tornado amigos genuínos durante o nosso relacionamento e, em parte, porque sempre esperaram que nós nos reconciliássemos. Agora, por causa das minhas ações, esse relacionamento também havia acabado. Seu pai e eu te educamos melhor que isso, minha mãe disse. Aquele pobre homem está se recuperando de um infarto, e você está incomodando a esposa dele com e-mails bêbados, oferecendo dinheiro como se fossem casos de caridade. O que há de errado com você? Minha irmã foi ao meu apartamento naquela noite, depois que minha mãe ligou para ela chorando. Ela me encontrou sentado no escuro, ainda com as roupas da semana, cercado por embalagens de comida e garrafas de cerveja vazias. Ela não me consolou. Não ofereceu palavras simpáticas. Em vez disso, ela acendeu todas as luzes, abriu as janelas e começou a limpar tudo enquanto me chamava de todas as variações de patético e egoísta que conhecia. Depois, ela me fez deletar todas as formas possíveis de contato com Lisa ou sua família. Aqui está a tradução completa e fluente para o português, de acordo com as instruções fornecidas. Ela apagou as informações de contato deles do meu telefone, bloqueou os perfis deles nas minhas redes sociais, removeu os endereços de e-mail da minha lista de contatos e até instalou um aplicativo de controle parental que me impede de acessar os perfis deles ou enviar mensagens enquanto estiver bêbado. Ela pegou meu laptop e deletou todas as fotos que eu tinha de Lisa, inclusive aquelas que eu havia escondido em pastas obscuras. Você precisa de ajuda profissional, ela disse, pegando a última cerveja da minha geladeira e jogando-a na pia. Isso não é mais sobre Lisa. Isso é sobre você não entender limites e estar se tornando um perseguidor. Se fosse um estranho fazendo isso, todos nós estaríamos dizendo para Lisa chamar a polícia. Por insistência da minha irmã, comecei a ver uma terapeuta 2 vezes por semana. Ela é especialista em questões de relacionamento e vícios, embora eu não tenha certeza se me qualifico como um viciado. Durante nossa primeira sessão, mostrei a ela a postagem original e todos os comentários me chamando de idiota. Ela não discordou deles. Em vez disso, ela me pediu para refletir sobre por que eu continuava tentando me envolver na vida de pessoas que claramente haviam pedido para que eu ficasse longe. Isso não é amor, ela disse, depois que descrevi minhas tentativas repetidas de contatar Lisa e sua família. Isso é sobre o seu ego e sua incapacidade de aceitar que alguns erros não podem ser consertados. Algumas pontes permanecem queimadas. Parte de se tornar um adulto maduro é aprender a viver com as consequências das suas ações sem esperar que as pessoas que você machucou precisem te fazer se sentir melhor por isso. Excluí os aplicativos de namoro do meu telefone e pedi à minha mãe que parasse de arranjar encontros com possíveis pretendentes. Estou tentando focar em me tornar uma pessoa que não agiria como eu agi, em vez de tentar convencer Lisa de que mudei. Então é isso. Ainda sou o idiota, só que agora um idiota em terapia. Que isso sirva de lição para qualquer outra pessoa que ache que tem direito ao perdão só porque finalmente percebeu que estava errada. Às vezes, o melhor pedido de desculpas é deixar as pessoas em paz e permitir que elas se curem sem você.